Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma alegria estar aqui com os irmãos essa noite. Já fazia tempo que eu falava com o Emerson sobre um tempo que o Senhor preparasse para estarmos juntos. E o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. Viemos visitando os irmãos ali na região ali do Vale do Paraíba. Depois passamos por São Paulo, na Zona Leste. E aí chegamos em Sumaré, né? Ficamos ali na casa do irmão Sérgio, tendo comunhão com ele, com o Alisson, que não está aqui hoje, ele está num outro compromisso. E o Senhor preparou de nós estarmos aqui, eu estou muito feliz. É um prazer estar com os irmãos aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, né? Então eu queria compartilhar com os irmãos essa noite. Na verdade tem tanta coisa, né, no nosso coração para compartilhar, olha, irmãos, a gente precisa orar para saber a carga real do Senhor num compartilhar, né? Porque é muita coisa, tem muita coisa acontecendo no mundo, tem muita coisa acontecendo com a igreja, e existe também a chamada necessidade dos santos na esfera local, na esfera de falar do Senhor. Então eu queria repartir com os irmãos essa noite o assunto sobre a corrida e a coroa dos santos. E eu queria que os irmãos abrissem comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos tomar por base os versículos 24 a 27 dessa epístola, embora seria bom, depois eu até encorajo os irmãos a lerem o capítulo todo, né, em suas casas, e também até o capítulo 10, porque na verdade a perícope, ou seja, o texto completo do pensamento do apóstolo, ele vai do capítulo 9 ao capítulo 10 de forma completa. Mas nós vamos tomar por base o versículo 24 e 25. Então, eu estou lendo a versão textual, quem quiser acompanhar com a tradução que seja igual, ou a sua mesmo, fique à vontade, tá? 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 até o 27. Não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, porém um só recebe o prêmio? Correi de tal forma que o obtenhais. Todo aquele que luta tem domínio próprio sobre todas as coisas. Eles, na verdade, para receber uma coroa corruptível, porém nós a incorruptível. Assim que eu, desta maneira, corro, não como ao acaso, desta maneira luto, não como golpeando o ar, senão que trato com severidade meu corpo e o reduzo à escravidão, para que o servidão não seja que, havendo proclamado a outros, eu mesmo fique desaprovado. Eu queria orar mais uma vez, que o Senhor nos assista, nos fortaleça, conforme o Abner já pediu em oração. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, porque sabemos que as Tuas palavras, Senhor, elas encerram grandes mistérios que a mente humana não pode penetrar sem o auxílio do Teu Espírito. Nenhum de nós pode vivificar por si mesmo uns aos outros. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor pode edificar a igreja. Só o Senhor pode iluminar a verdade em nosso coração. Nós nos colocamos nas mãos do Senhor, para que o Senhor faça conosco aquilo que o Senhor deseja. O mais importante é nós Te tocarmos e sermos tocados por Ti. Toca-nos com a Tua palavra, Senhor. Tenha liberdade de usar a Tua palavra para tocar o nosso coração, para tocar cada um dos irmãos. Senhor, tenha liberdade de usar também aquilo que o Senhor deseja de forma específica no coração de cada um. O Senhor conhece a necessidade individual de cada um e também a necessidade coletiva. Bendizemos o Teu nome, pedimos que o Senhor abra os céus para nós e afaste a Satanás e amarre as suas intenções. Glorifica a Ti mesmo. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto de 1 Coríntios capítulo 9, ele é uma exortação de Paulo. E a exortação, ela sempre tem dois aspectos. Por um lado, ela é uma advertência e, por outro lado, um encorajamento. De certo que a epístola mais séria do Novo Testamento, no sentido de exortação e encorajamento, é a carta aos Hebreus. Nenhum livro é tão sério
tão pesado, tão solene, tanto na questão das glórias, dos privilégios, como também dos riscos que nós corremos como cristãos. É a carta mais séria de toda a Bíblia. Mas, retirando Hebreus, que eu penso pessoalmente que foi escrito por Paulo, né, no sentido de Paulo ditar e Lucas transcrever, essa é uma opinião minha, ninguém está obrigado a concordar, tá? Ninguém sabe, na verdade, quem escreveu, eu tenho meus motivos, né? Além disso, na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma exortação para essa igreja, que é interessante que é a única que termina com um voto de amor. Interessante que essa igreja, assim como aquele menino que só podia se alimentar de leite, por ser inexperiente na palavra da justiça, citação de Hebreus aplicada a Coríntios, Paulo vai dizer que esses coríntios também eram carnais, e ele não podia falar a eles como homens espirituais, deu a eles leite a beber, não deu a eles alimento sólido. Então Paulo vai falar, exortando essa igreja, como um menino que precisa crescer. E quem aqui é pai sabe, às vezes aquele filho que te dá mais trabalho é com quem você mais gasta tempo. Não porque você não ama os outros, mas porque aquele menino, fruto do seu labor, é também a sua esperança. Então Paulo termina a epístola aos Coríntios dizendo: o meu amor seja convosco em Cristo Jesus. É muito interessante que ele termina a carta nesse voto de amor. Mas de fato essa é uma igreja que deu muito problema para o apóstolo. São pelo menos 11 problemas que Paulo lista nessa epístola. Não tem nenhuma igreja que tem tanto problema assim. Mas graças a Deus que os problemas deles abriram caminho para que Deus nos mostrasse soluções para problemas que podiam surgir numa vida de uma assembleia local. E aí então Paulo vai fazer essa exortação porque os coríntios tinham uma confusão que está muito presente também no cristianismo de hoje. Eles achavam que haviam sido salvos pela graça, e bendito seja Deus porque foram, recebiam, como diz o capítulo 1, versículo 7, você pode conferir na sua Bíblia, Paulo vai dizer que ele dava graças a Deus acerca deles, porque não havia faltado a eles nenhum dom, e nenhuma palavra de conhecimento, aguardando a revelação de Jesus Cristo. Então é uma igreja rica em dons, e rica em conhecimento. E com eles acontecia o que também acontece muitas vezes na vida individual e da assembleia de muitos irmãos. Se nós temos dons e se temos conhecimento, certamente é porque temos vida espiritual. De forma madura. Era assim que eles pensavam. Mas Paulo vai aqui fazer um raio-x e vai mostrar o seguinte: dom não significa vida madura. Conhecimento também não significa vida madura. Porque os coríntios tinham tudo isso. E Paulo vai dizer: vos falei como a crianças, como aqueles que são carnais, que não podem suportar alimento sólido. Então, irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração e mostre a nós que o que Ele busca na sua igreja, muito mais do que pessoas salvas, são pessoas que possam amadurecer, que possam se preparar para encontrá-lo naquele dia, não só com dons e com conhecimento, mas com genuína vida espiritual. Esse é o primeiro ponto. E para essa igreja tão carnal, que a ponto chegaram eles, né, eles eram tão carnais nas suas formas de lidar com as coisas, que entre as muitas coisas que aconteciam, por exemplo, havia irmão que levava o outro a tribunal humano, né, julgando com litígio, questões que deviam ser tratadas entre os santos eram levadas a tribunal de cunho terreno. Havia outro que estava vivendo uma vida imoral, num aspecto mais íntimo familiar, e nem se arrependia e nem a igreja tratava o assunto. Havia outros que tinham problemas graves na área do casamento. Outros tinham problemas de deficiência na questão do trato da consciência com os irmãos. Outros haviam tido problema com relação à idolatria, a liberdades que a vida cristã, embora nos dê a liberdade em Cristo, ela restringe tudo pelo amor e eles não entendiam isso. Então era muito problema. E para essa igreja tão hedonista, tão cheia de si, tão cheia de egoísmo próprio, que não havia crescido, o capítulo 9, Paulo começa a falar, e ele diz assim: vocês me provocam a insensatez, ao ter que falar assim como falo com vocês, porque o normal é que numa condição espiritual eu não precise falar de quem eu sou, eu não preciso falar da minha autoridade, porque a coisa mais anormal numa casa é quando um pai chega e fala assim: eu sou o pai aqui, viu? Se ele fala isso aí é porque já foi embora há muito tempo, todo o respeito, toda a normalidade nessa casa. Mas os coríntios eram tão meninos, tão rebeldes, tão travessos nesse sentido, que Paulo diz: vocês me provocam a insensatez. Eu tenho que defender minha autoridade daqueles que já deveriam conhecer o que sou em Cristo.
E aí ele começa a falar dele, irmãos, mostrando a vida que ele vivia, contrastando com os coríntios de abnegação, de autorrestrição por amor a Cristo e aos santos, de negar-se a si mesmo e seguir o Senhor com perseverança, de não buscar glória própria, de abrir mão dos seus direitos apostólicos. E aí depois dele falar dessa vida, uma vida que foi colocada como modelo, porque você sabe que Paulo podia falar o que quase nenhum de nós pode dizer, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ah, irmãos, e tem irmãos que dizem que Paulo estava na esfera da mente, ou da esfera da alma, quando escrevia suas epístolas. Talvez com exceção do nosso Senhor Jesus Cristo, nunca houve uma pessoa tão espiritual nessa terra quanto Paulo. Um homem que podia dizer, o que vocês viram, ouviram e observaram em mim, vivam assim. E o Deus da paz será com vocês. Irmãos, quem de nós pode falar uma coisa dessa? Tem alguns de nós aqui que se falar uma coisa dessa, a primeira a falar, não vou viver, é a esposa. Né? Ou o esposo vai falar, ou né? O irmão, a irmã, qualquer pessoa do nosso convívio mais íntimo vai dizer, pelo amor de Deus. Mas Paulo podia falar, porque ele realmente foi aquele que o evangelho e o vaso que proclamava se tornaram uma coisa só. Agora, esse Paulo, dando o exemplo da sua vida, ele diz aos irmãos que ele procede dessa forma, esse é o ponto que nós queremos entrar aqui essa noite, porque há uma carreira cristã a ser concluída. Paulo não duvidava de que pela graça de Deus, pela justiça de Deus imputada em Cristo para ele tinha vida eterna e segura. Quando fala-se daquele aspecto da segurança do que Cristo fez por nós, Romanos capítulo 8, você vai ver Paulo dizer, porque eu fui persuadido. A sua versão João Ferreira vai dizer, estou plenamente certo. No grego, a voz está no passivo e indica que Paulo não foi aquele que se convenceu. Não é ele que diz, eu estou plenamente certo. Mas na verdade ele diz, eu fui plenamente convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem espada, nem sofrimento, nem fome, nem nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Graças a Deus não é do nosso amor por Cristo, mas do amor de Deus em Cristo por nós. Então, no que diz respeito à salvação, Paulo estava seguro, irmãos, que nada vai nos arrebatar das mãos do nosso Senhor. Como o Senhor Jesus mesmo disse, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e nas mãos de meu Pai. Meu Pai que mas deu a mim é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Agora, se você acha que o mundo, a carne, o diabo, o ego, a tentação, a apostasia pode se desviar do Senhor, então essas coisas são maiores que a mão do Pai. Mas graças a Deus, meu Pai que as deu a mim é maior do que tudo. Então, no que tange a salvação, nós estamos seguros, amém? Nenhum de nós aqui tem problema com relação à nossa segurança eterna, se temos crido em Cristo. Mas o que Paulo vai falar aqui nesse texto, não é com relação à segurança da obra de Cristo por nós. Mas ele vai fazer uma exortação com relação à nossa carreira de crescimento espiritual em Cristo para o galardão. E isso é um outro assunto, irmãos. Isso é um outro assunto. Esse é o tema do capítulo 9, versículo 24. E aí Paulo, se você ler o capítulo todo, você vai ver que ele diz assim para os coríntios, eu fiz-me de gentil para com os gentios, a fim de ganhar os gentios. Eu também me fiz de judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Fiz-me tudo para com todos, para de todos os modos salvar alguns. E aí olha que interessante, esse que se fez de judeu para com judeu, e de gentil para com gentil, de grego com grego, ele vai tomar um exemplo do aspecto cultural secular de Corinto, das regiões próximas a Corinto, para falar do que é essa carreira cristã. Ele vai tomar o exemplo dos jogos gregos que ocorriam naquele contexto cultural de Corinto, na província da Caia, né? Os jogos que eram feitos e que havia ali um atletismo sendo praticado para que pudesse ganhar um prêmio. Então, ele disse, eu me fiz de gentil para com gentios. Ele está agora tomando um exemplo do mundo gentil, para poder aplicar no que diz respeito à nossa vida. Então, isso é o ponto que eu queria primeiro começar chamando a atenção dos irmãos aqui. Se você ler o versículo 23, volta comigo no versículo 23. Ele diz assim, no 23... E tudo faço por causa do Evangelho, para ser copartícipe dele.
Essa tradução da textual põe copartícipe, está muito interessante ela. Porque no grego a palavra realmente é essa. É sig e koinos. Koinos é koinonia, aquilo que você se torna, é comum a você e ao outro. Só que o evangelho de Paulo, irmãos, muito mais do que muitas vezes, com todo respeito aos irmãos que assim ensinam, todo respeitando as pessoas, mas eu preciso falar o ponto. Hoje, quando se fala de evangelho, quando se prega o evangelho por aí fora hoje, quando se prega, se fala da justificação pela fé e dos aspectos que, dentro do calvinismo clássico, é conhecido como os 5 pontos da doutrina calvinista que está envolvido também com a reforma. E eles falam da salvação inicial e dos aspectos mais judiciais da obra de Cristo, e isso é entendido como o evangelho. Mas o evangelho de Paulo era muito mais completo do que isso. Se você vê 2 expressões que Paulo usa por evangelho, uma em Atos capítulo 20 e a outra em 1 Timóteo. Por um lado ele vai dizer em Atos 20 que o evangelho que ele pregava era o evangelho da graça de Deus. Então essa boa nova que Paulo anunciava, o evangelho, tinha todas as coisas da graça, da obra perfeita e consumada do Senhor Jesus. Por outro lado, em Timóteo ele vai usar uma outra expressão. Ele vai falar que aqueles que se opõem a Deus e ao evangelho da glória do Deus bendito. O que é o evangelho da glória? Então, você precisa de uma outra expressão usada em 1 Pedro. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo acompanhar. Você vai precisar de uma outra expressão usada em 1 Pedro. Pedro vai dizer assim, que o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Pedro toma a graça como fundamento e a glória como destino. É certo, então, que graça e glória não são a mesma coisa. E nem para Paulo, o evangelho, no seu aspecto de graça, é a mesma coisa do que o evangelho na sua porção de glória. Os irmãos conseguem entender, irmãos? Então aqui, nós temos que entender que quando Paulo fala do meu evangelho, ou do evangelho, ele não está falando só da salvação inicial. Ele está falando que tudo aquilo que está incluído no que ele chama na carta aos Romanos de o evangelho de Deus, inclui a salvação inicial e a consumação disso na glória do reino do bendito Senhor Jesus. E é para essa glória que Deus está trabalhando e nos santificando agora para nos introduzir. Então quando Paulo fala que ele quer ser copartícipe com o evangelho aqui, que ele faz tudo isso para ser copartícipe, é porque ele quer não só anunciar essas coisas, mas vivenciar, participar e introduzir os santos nessa realidade. Porque senão o evangelho não alcançará o seu objetivo final na vida dos santos. E eu sei que vai ter irmãos assim, irmão, mas está escrito em Filipenses que aquele que começou a boa obra vai completar. Vai mesmo. Né? Mas lembre-se da expressãozinha que ele usa lá, até o dia de Cristo Jesus. A gente precisaria estudar os dias da Bíblia. Né? O dia do homem, o dia de Deus, o dia de Jeová, o dia de Cristo. O dia de Cristo é uma expressão escatológica na Escritura que se refere ao período de 1000 anos de reinado do Senhor Jesus. Até que termine o dia de Cristo, a boa obra que Deus começou na vida de todos nós aqui vai acabar, irmãos. Mas você tem um milênio inteiro para isso. O que Paulo quer dizer ali não é que você vai estar pronto quando Jesus voltar, ou está todo mundo pronto. Não. O que ele quer dizer é que depois que Jesus voltar, durante o período chamado dia de Cristo, Deus vai completar toda a obra que começou. Mas a garantia de que você está pronto, senão Paulo não precisaria fazer essa exortação que ele faz aqui. Ele não precisaria dizer que ele está em perigo de ser reprovado. Ele inclui sim, inclusive. Você já parou para pensar nisso? O mesmo que disse que tudo vai estar completado até o dia de Cristo, disse que corria, que lutava, que se esforçava, que não vivia a vida cristã com desleixo, com hedonismo, com egoísmo, porque ele corria o risco real de, inclusive depois de ter pregado a outros, ser reprovado. Agora, se isso era verdade com Paulo, quanto eu e você? Sabe, irmãos, temos que parar com esse evangelho água com açúcar. É todo o conselho de Deus, não é metade. Paulo andou de casa em casa aos Efésios dizendo assim, eu vos anunciei dia e noite até com lágrimas, todo o conselho de Deus. Nós precisamos da palavra completa, irmãos. Então os irmãos estão conseguindo acompanhar, né? Então Paulo quer ser copartícipe. Ele quer que o evangelho alcance nele e nos que ele ministra essa realidade. Nós não podemos viver a vida cristã de qualquer jeito, irmãos. E aí ele vai comparar a vida cristã a uma maratona, a uma corrida, a um atletismo para um alvo final.
tomando o exemplo dos gentios, dos gregos. Fiz-me gentil para com os gentios. E aí o que ele vai dizer? Vamos olhar aqui mais um pouquinho. Vamos voltar agora no 24. Tem 3 pontos, eu até tomei nota de algumas coisas que eu estava estudando hoje, falei, eu vou anotar porque a minha memória já não está lá essas coisas mais, né? Então tem 3 coisas que ele chama atenção aqui. Primeiro, ele fala assim, vocês não sabem, então ele apela para o conhecimento dos coríntios. Né? Qual que é o conhecimento dos coríntios? O conhecimento de como funcionavam as regras daquele jogo. Então ele fala no 24, ó, vamos ler de novo. Não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só recebe o prêmio? A regra primeira dessa corrida, naquele tempo, era o seguinte: ninguém que não fosse grego de nascimento e não fosse livre poderia participar da corrida. Ele tinha que ser nascido grego e não ser escravo. Escravos não participavam. E quem não fosse grego, quem fosse estrangeiro, a nacionalidade grega, não entrava na corrida. Não chegava nem mesmo a começar a correr. Então é claro, irmãos, se a gente pegar esse primeiro princípio, a primeira questão aqui é, todo aquele que está envolvido nessa maratona precisa ter nascido de Deus, tem que ser da família da fé, porque quem é estrangeiro não participa. Está entendendo a analogia? E precisa ser liberto da escravidão. No que tange a isso, eu acho que aqui todos nós vamos concordar que, graças a Deus, estamos, então, arregimentados. Aleluia. Quem aqui nasceu de novo? Aleluia. Quem aqui foi liberto dos seus pecados pelo sangue precioso do Senhor Jesus? Então, nós estamos na corrida, irmãos. Só que Paulo fala, todos correm, mas ele não diz que todos levam prêmio. Estamos na corrida. Isso é sério, irmãos. Deus te salvou não para esquentar banco de igreja. Deus te salvou não para você vir aqui ouvir uma boa palavra, né? Aí no domingo vai para casa, come a macarronada e fala, olha, está tudo feito, graças a Deus, né? Cumpri meu dever com Deus. Agora, aleluia, Deus é bom porque eu estou prosperando, né? Puxa, busquei todas as bênçãos, já fiz minha fezinha. Não foi para isso que você foi salvo, não. Eu tenho tanta coisa que eu queria estar falando sobre isso aqui, não vai dar tempo de falar hoje. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui para os irmãos, bem simples. Que irmão que eu vou pegar um irmão como exemplo aqui. O Emerson não vale, nem o Sérgio, e nem o Paulinho. Deixa eu pegar aqui, com todo respeito, tá, irmão? Vou pedir licença e vou usar um irmão aqui como exemplo. Deixa eu pegar aqui, a irmã aqui. Isso. Seu nome? Vera. Vera, você sabia que você, dentro do propósito de Deus, está sendo preparado para se tornar juíza de anjos? Você sabia disso? Você já sabia disso? Ou está sabendo agora? Dentro desse ponto, que é a glória que ele preparou para nós, está incluído até isso, irmãos. Porque geralmente quando a gente fala de glória, a gente pensa numa purpurina celestial, numa luzinha, né, nos anjinhos tocando harpa, né? Mas o que nós vamos fazer lá? Vamos ficar lá, santo, santo, santo. Não estou dizendo que isso está errado, não. Porque se você entender o que é o santo, santo, santo do serafim, você não vai querer fazer outra coisa mesmo. Mas, junto com isso, existe uma esfera chamada glória. E era essa esfera que Paulo sabia que ele podia ser reprovado para receber. Apesar de ser salvo eternamente. Os irmãos estão acompanhando? Ele era filho, salvo, não ia para o inferno eternamente, mas podia perder toda a recompensa que o Senhor preparou para aqueles que alcançarem a vitória nessa corrida. Irmão, isso é sério. Ele fala, olha, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão. Eu sei que se eu não agir assim, eu posso chegar ao fim e ser reprovado. Agora, essa glória, Paulo chega a dizer que Deus nos pré-ordenou para ela. Então a glória é o objetivo final. A graça é aquilo que nos prepara para esse objetivo. E aí ele está dizendo então, vocês não sabem, tomando o primeiro ponto, que há uma corrida e que há critérios para participar. O primeiro critério nós passamos, somos perdoados e somos da família de Deus. Agora o que Paulo diz mais aí? Né? Ele diz assim que, terminando no 24, correi de tal maneira. Que maneira? Como aqueles correm. Aqui está se falando de ser uma pessoa de objetivo único.
de não ter distrações na vida cristã. Você sabe que a Bíblia tem só 3 pessoas de uma coisa, né? Os irmãos lembram quem é? 3 pessoas que só faziam uma coisa. O que Paulo fala em Filipenses 3? Uma coisa faço, não 2. Esse foi o segredo da vitória do apóstolo. Porque um olhar dividido, distraído, divide o coração. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo. Qual é a outra pessoa de uma coisa só? No Antigo Testamento. Davi. Davi diz assim: uma coisa peço ao Senhor, não 2, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmão, daria para a gente falar tanto sobre esse coração de Davi. E depois Maria, a terceira pessoa, né? Uma coisa, Jesus diz para Marta, te é necessária, uma só. E Maria escolheu essa melhor parte, e portanto não lhe será tirada. 3 pessoas de uma só coisa. A gente poderia aprender tanto com esses 3 exemplos, irmãos. Então nós temos que ser pessoas focadas. O que mais tem, principalmente no fim dos tempos, irmãos, é distração. É distração. Quanto tempo nós gastamos com a palavra? Quanto tempo nós gastamos com oração? Quanto que essa palavra pesa para nós, irmãos? É a palavra de Deus. Certo? São os oráculos divinos. É a palavra que Jesus falou que não vai passar um tio até que tudo se cumpra. Que valor isso tem para nós? Há irmãos que entendem tanto de futebol, de política, de geopolítica, de filosofia, de romance policial, romance. Mas se você pedir para ele explicar o que é expiação e o que é redenção, ele não sabe. Qual que é a diferença de propiciação e de reconciliação? Ele não sabe. Ele não sabe nem o básico da carreira cristã. Eu queria assustar os irmãos aqui nesse bom sentido essa noite. Você vai para casa e isso te incomode, como tem me incomodado. Eu estou falando com vocês para incomodar porque tem me incomodado. No tribunal de Cristo, onde nós vamos ser avaliados quanto a essa corrida, nós não vamos ser julgados, irmãos, apenas com relação à nossa vida e com relação à nossa obra. Nós vamos ser julgados por uma coisa que os cristãos muitas vezes esquecem, que é um dos critérios: o quanto nós guardamos a palavra no bom depósito. Paulo dá tanta importância para isso que ele fala assim: eu sei em quem tenho crido. A gente gosta de citar esse versículo, né? Mas a parte final dele precisa ser lembrada. Ele fala assim: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso. Para quê? Para me guardar de toda tribulação? Não. Para me guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia final, o dia de Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque se você e eu não permitirmos que a palavra seja depositada como um tesouro no nosso coração, nós não estaremos incluídos entre aqueles que serão facultados para reinar com Ele. Porque como que você pode ser um juiz de coisas espirituais se isso não julgou você durante a vida? Se esses critérios não são nem conhecidos por você. Os santos que vão reinar com Cristo vão ensinar as nações. Você vai ensinar o quê se você não foi ensinado? Então, se nós não conseguimos, irmãos, os irmãos estão entendendo a gravidade disso? O Senhor vai avaliar o quanto de depósito da palavra dele foi colocado no seu coração. O quanto você observou e ruminou as Escrituras. O quanto o tio e o i foram preciosos para você. Porque Jesus diz assim em Mateus 5, aquele que observar um desses mandamentos, até dos menores, menor, é um mandamento pequeno, mas você deu toda a atenção, porque quem falou foi Deus. Quem falou não foi o irmão fulano ciclano, foi Deus que falou. Se foi Deus que falou, você toma aquilo, como o salmista fala: para mim valem mais as palavras que fluem dos teus lábios do que milhares de barras de ouro e prata. Aleluia. Então você absorve aquilo interioriza em você, e aí sabe o que vai acontecer?
O Senhor Jesus fala assim: se você observar um desses mandamentos, posto que dos menores, e ensinar, você será considerado grande no reino dos céus. A sua estatura no reino depende da atenção que você dá às palavras do Senhor. Não pense você que Jesus está ignorando isso. Hoje tem um problema muito grave, os irmãos vêm para a reunião e não trazem nem Bíblia. Você pede para abrir um livro, não sabe nem onde está o livro, e está 10, 20 anos reunindo, não consegue achar um livro, irmão. Aí fala que quer reinar com Cristo, vai reinar onde? O mandamento, não vou nem falar dos maiores, ele não conhece nem os menores. Não sou eu que estou falando, irmão, é o Filho de Deus que disse. Aquele que observar um desses mandamentos, até mesmo dos menores, e os ensinar, ele está prestando atenção no tipo de atenção que o seu coração dá à palavra. Os irmãos estão vendo? Então Paulo, ele disse assim: eu preciso guardar esse bom depósito, eu preciso entender o lugar das verdades, das revelações dadas a mim, o lugar daquela que vem em primeiro, daquela que vem em segundo, porque tem os maiores e os menores. Ele tinha que entender tudo e o lugar de cada coisa dentro da casa de Deus. É claro, irmãos, talvez nenhum de nós vai alcançar toda essa grandeza, mas eu estou querendo dizer assim, nós temos que nos esforçar. Nós temos que, sabe, isso tem que nos incomodar. Você tem quantos anos de convertido? Se pedir aqui para qualquer irmão explicar a diferença de reconciliação e expiação, quem pode fazer isso? E isso é o leite da palavra. Isso não é nem a palavra carne sólida. Ô irmão, mas é duro isso aí. Ô irmão, é duro mesmo. Não é para quem quer reinar. Para quem quer ser cristão assim, só de vir para o culto, depois ir para casa e viver de qualquer jeito, aí pode. Eu acho que eu estou falando aqui com irmãos que amam o Senhor. Aleluia. Amém. Que não quer se conformar com uma vida cristã assim de mais ou menos. O irmão Pember, há quase 200 anos atrás, ele escreveu assim, há quase 200 anos, imagina se ele estivesse vivo hoje. Ele falou assim, olha, o autor aos Hebreus diz que o assunto da expiação de Cristo, representado por o sacerdócio de Arão, que é a primeira parte da carta, é a parte do alimento de leite, mingauzinho. Ele falou assim, vocês têm se tornado de novo tardios em ouvir, e eu preciso ensinar de novo quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Aí sabe o que esse irmão fala? O Pember diz assim, quando você vai hoje nos púlpitos, isso ele falando há 200 anos atrás, quando você vai nos púlpitos da Inglaterra, os chamados ministros credenciados de Cristo não conseguem nem pregar o mingau da fé. Que são as coisas básicas, porém preciosas, no que tange a nossa salvação. E assim as almas estão confusas, não sabem que são perdoadas, não sabem nem como avançar, irmão. Então assim, quanto mais então, a parte sólida, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Irmão, tem irmão que nem sabe o que é isso. Então, eu estou tentando mostrar para os irmãos assim, nós vamos ser avaliados pela nossa vida, pela nossa conduta e pelo tanto de valor que nós damos aos maiores e menores mandamentos. E Paulo sabia disso. Ele sabia que ele ia ter que prestar conta da forma como essa palavra encontrava reação no seu coração. Não pense que o critério é menor para mim e para você. Alguns têm 30 anos de convertido. Com 30 anos de convertido, Paulo se tornou maduro. Com 30 anos de convertido, alguns não se tornaram nem o que os coríntios eram, às vezes. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então nós temos que nos preocupar com isso. Temos que nos preocupar. Quanto que a gente dá valor à palavra, quanto que ela já, sabe, está interiorizada dentro de nós. A hora que acabar a reunião, os irmãos vão para casa um do outro, sabe? Não estou falando que a gente não pode conversar de outras coisas, mas o cerne do nosso encontro, o que deve nos atrair para poder estar junto, é as glórias do nosso Senhor, o reino vindouro. Se você não pensa nisso, você já caiu na lei de Satanás. Esse irmão Pember diz assim, a lei de Satanás é essa, muito simples, que fixemos todos os nossos objetivos, anseios, prazeres e pontos de vista nesta era, da qual ele é o Deus com D minúsculo e príncipe.
E não nos esforcemos para pôr toda a nossa atenção naquela era vindoura, bendita, na qual ele será revelado como cativo algemado no abismo. Então ele quer que você não pense na vitória do Senhor Jesus, na grandeza do reino que vem e na derrota final dele. Aí a gente vai se preocupar com um monte de coisa. Você não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para interiorizar as palavras de Deus. E assim a nossa vida não avança. Então, irmãos, Paulo dizia, seja uma pessoa de uma só coisa. Use melhor o seu tempo. Leia coisas que podem realmente te edificar. Se envolva com irmãos que têm buscado o Senhor. No sentido de edificação. Se você for se envolver com outro que não tem buscado, seja para ajudá-lo e não para participar com ele. Certo? Corri de tal maneira que o alcanceis. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto. Aí o terceiro ponto que eu tomei nota aqui é o treinamento difícil. Na época da Grécia, esses atletas, quando eles iam se preparar para a corrida, 10 meses antes da competição, eles começavam o treinamento. E eles treinavam 10 meses sem parar, todo dia. E aí, irmãos, é muito interessante. Havia algumas coisas que eram permitidas, não eram coisas erradas, que as pessoas comuns que não competiam podiam fazer, mas que o atleta, para ganhar o prêmio, se abstinha. Ele não podia dormir a hora que queria, ele não podia comer o que queria. Não que é errado, tem, irmão. Tem muita coisa na vida cristã, então aqui tem um outro princípio, que agora não tem a ver com pecado, agora tem a ver com aquelas liberdades que nós podemos ter. Mas se você sabe o valor do prêmio, você se abstém. Não porque está errado, mas porque são distrações. É como Paulo, estou com Paulo na cabeça, é como o autor de Hebreus fala no capítulo 12. Desembaraçando-nos de todo o quê? Peso e de todo... Então, ele menciona pecado, mas não tem só pecado, tem peso também. Algumas coisas podem não ser pecados, mas são pesos. E que nós precisamos nos embaraçar. O quarto ponto é essa solenidade, né, que eu já mencionei aqui. Até o apóstolo Paulo dizia que corria o risco de ser desaprovado. Se você ler essa palavra aqui no versículo 27, ela vai aparecer de novo, para mim não é coincidência, em Hebreus capítulo 6. E lá vai dizer que aquela terra que absorve a chuva e não produz erva útil, que é o cultiva, ela por fim está perto de maldição. O seu fim é ser queimada, porque ela está reprovada. Ou seja, ela não cumpre o objetivo para o qual ela foi arada. Esse é o cristão que, apesar de salvo, onde Deus investiu a chuva, Deus arou, comunhão, oração, reunião, tempo de vida. Mas o que está dando? Espinho. Né? É aquele irmão amargurado, né? Porque os espinhos na Bíblia falam de amargura, né? A raiz de amargura e o espinheiro do rancor. Tudo que Deus faz não está bom. Então está perto de ser reprovada. Graças a Deus que a palavra de Deus também só vai até aí. Perto está de maldição. Nunca diz que é realmente amaldiçoado. Porque nós estamos em Cristo e não pode haver maldição para nós. Mas, irmão, nós podemos chegar bem perto. Entendeu? O autor está falando, perto está de maldição. Então esses são os pontos básicos dessa questão do capítulo 9. Paulo fala desse atletismo, não para a vida eterna, mas para o galardão. E o meu tempo é curto, talvez eu tenha só mais uns 20 minutos aqui, irmãos. Eu queria só dizer uma coisa. Se eu tivesse tempo para falar para os irmãos das coisas do Apocalipse, do tempo do fim, você ia ver que não dá tempo de mais nada. Não, hoje não dá. Vamos deixar para a próxima. Mas é sério, irmãos, o que está acontecendo é sério. Agora mesmo eu vim para cá, estava vindo para cá, recebi uma notícia de um irmão, no grupo de estudo que eu tenho lá dos membros inscritos no canal, lá dos assinantes, e ele colocou num grupo de membros aí do WhatsApp, falou, olha o que está acontecendo em Israel e nos países do Oriente. Eu já estava falando isso para os irmãos há 2 anos atrás, falando, presta atenção, todo mundo achando que o anticristo vem dos Estados Unidos. Todo mundo achando que o Trump era o anticristo. Todo mundo achando que o Putin podia ter alguma coisa. Falei, irmãos, volta para a Bíblia. Presta atenção, o negócio é o Oriente.
O negócio é a Síria, o negócio é a Arábia. Presta atenção. A visão do Éfa de Zacarias 5. A economia do mundo, para onde ela vai, de acordo com a profecia. E está lá, ele mandou hoje a notícia, falei, meu Deus do céu. A coisa está em cima, irmãos. Mas eu não vou, eu falei com o irmão, eu sou extremamente tentado a falar, mas não vou falar aqui. Vamos para o capítulo 10, porque a gente tem que continuar. Vou aproveitar e fazer uma propaganda. Quem quiser saber dos assuntos do jeito que a gente está estudando, entra lá no canal lá. Acho que o Emerson já passou para os irmãos devem saber. E lá a gente está estudando, já tem uns 48 vídeos sobre o assunto, fora os vídeos que estão também na playlist privada. Então, a coisa é muito séria. Nós estamos chegando num tempo que a igreja dorme, na sua maioria. Mas nós precisamos estar despertos. Agora, olha para o capítulo 10, versículo 1. Presta atenção nessa conjunção que aparece aí. Olha só, ele termina falando do perigo de ser desaprovado, e olha como é que ele abre o capítulo 10. Lembra que ele falou, eu procedi como gentil para com os gentios. Então ele toma o exemplo dos gregos para falar da carreira cristã. Mas ele também procedeu como judeu para com judeus. E os judeus, o que eles têm? As escrituras. Então agora Paulo vai tomar essa verdade da glória da nossa carreira e do perigo de perdermos o galardão, não só de um exemplo secular que os gregos conheciam. Ele vai fundamentar agora na própria escritura de Deus. Ele vai dizer assim, essa questão de sermos salvos e todavia poder perder o galardão, não é uma coisa que eu estou tirando do meu raciocínio e que eu estou observando de acordo com aplicações da cultura grega. Não, a própria escritura do Antigo Testamento fundamenta os tratos de Deus dessa forma. Então no capítulo 10, versículo 1, ele diz o quê? Porque, ou pois, esse porquê, esse pois, indica continuidade do que ele vinha falando antes. Temos que correr, temos que nos precaver de tudo que nos distraia desse objetivo supremo. Por quê? Porque não quero, irmãos, que ignoreis. Sabe uma coisa interessante, irmãos? Só tem 4 lugares no Novo Testamento onde o Espírito Santo diz que ele não quer que sejamos ignorantes. Um deles é aqui. O outro, ou seja, é uma coisa muito importante que o Espírito Santo fala assim, eu não quero que vocês esqueçam isso. Isso precisa ocupar o coração de vocês. Só tem 4 lugares. Um é aqui, o outro é no capítulo 12. Então aqui é com relação à glória da nossa carreira e ao perigo que temos de perder o prêmio. Isso tem que ficar fixo no nosso coração, para que nós não nos distraiamos, para que nós não brinquemos de ser crente. Esse é o primeiro ponto. A igreja quase não fala disso, porque a maioria da igreja nem conhece isso. E sabe o que é interessante? Os 4 lugares onde Paulo fala, não quero que ignoreis, foi exatamente onde toda a igreja ignorou. Oh, perdão, bati aqui, não sei se pagou. Olha, tá vendo? Né? O Emerson falou ali, ó, você tá agitado? Como é que vai estar? Eu falei, eu não sei, vamos ver. Né? E aí já agitei, já bati aqui. Tá rodando, irmão? Tá, esse é o problema. Então, os lugares onde Paulo falou, não quero que ignoreis, é exatamente onde a igreja ignorou. O primeiro é com relação à glória da nossa carreira, é o perigo que ameaça o nosso galardão. Capítulo 10. O segundo é 1 Coríntios 12. Não quero que sejais ignorantes a respeito dos que estão sob inspiração. Como é que você testa a fonte do poder que está operando num culto pentecostal? Para não ser enganado pelo diabo e pelos demônios. E a igreja também falhou nisso, porque você não pode nem testar o espírito. Você nem sabe o que é testar o espírito. E todo mundo acredita, fez profecia, já vem de Deus. O outro ponto que Paulo falou que ele não queria que nós fôssemos ignorantes é com relação à condição dos que dormem em Cristo. E a esperança escatológica da igreja. E a igreja de novo esqueceu isso. Ninguém nem prega mais sobre a vinda do Senhor. É porque o mundo está muito confortável. Ninguém nem deseja que Cristo volte. Né? E deixou de lado. E o outro ponto que Paulo não queria que fôssemos ignorantes. Está em Romanos 11. Eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que veio em parte o endurecimento sobre Israel.
até que haja entrada à plenitude. E a igreja de novo ignorou. Se tornou tudo, uma maioria antissemita. Né? Teologia clássica contra os judeus. Não entende o lugar da igreja de Israel no plano de Deus. Aí vai para o aliancismo. Aí não entende o lugar futurista da profecia, porque não entende as alianças de Deus com os três povos. Ignora o dispensacionalismo e vê uma salada, a Bíblia vira uma salada na mão de alguns, porque ignora o mistério da dureza de Israel. Todos os lugares que o Espírito Santo falou, não ignore, a igreja ignorou. Mas os vencedores, sejamos nós. Temos que atentar para isso, irmãos. Não vamos ser ignorantes. E aí, começando no 10, vamos ver se eu consigo chegar até o 11, tem pouco tempo. Quanto tempo eu tenho, irmão? Exatamente. Por favor. Não. Eu sei que eu tenho que restringir aqui. Tá. Vamos. Vamos mais 20 minutos aqui, acho que vai dar certo. Capítulo 10, porque não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estavam todos debaixo da nuvem. Lembra que no capítulo 9 ele falou, todos correm? Agora ele toma o exemplo de Israel, não mais dos atletas, e fala, todos. Lá todos correm. Com relação a Israel, todos saíram do Egito. Todos estavam debaixo da nuvem. É uma continuidade de paralelo. Primeiro, com relação aos gregos. Todos correm. Todos que são livres, que não são escravos, participam da corrida. E com relação a Israel, todos que foram libertos pelo sangue do Cordeiro, que não são mais escravos do Egito, saíram. Agora presta atenção, irmão. O sangue precioso daquele Cordeiro, que representava a obra redentora do nosso Senhor Jesus, não era o alvo final da vida cristã, na tipologia. Estou falando de tipologia. O sangue era o meio para atingir um objetivo. É ou não é? Qual era o objetivo de Deus que ele falava para Moisés dizer a Faraó? Deixa aí meu povo para que me sirva. Deixe meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deixe meu povo para que me edifique uma casa. O alvo, irmãos, era a herança de Canaã. O sangue foi o meio de ser liberto. É muito interessante, você deve observar isso. Na Bíblia, nada é por acaso. O silêncio de Deus tem um motivo e o que ele fala também tem motivo. O que ele não disse é tão precioso quanto o que ele disse. A prova disso é que Melquisedeque aparece misteriosamente em Gênesis 14 e depois o Espírito Santo cria uma doutrina em cima do fato de não ter falado de onde ele veio. Em Hebreus ele fala assim, este Melquisedeque, que não se sabe quem é o pai, nem quem é a mãe. Aí sabe o que ele está querendo dizer com isso? Que o Espírito Santo, de propósito, guardou essa porção da vida dele em secreto, para criar uma verdade para nos ensinar. Então nunca se engane, quando a Bíblia silencia acerca de algo, é de propósito. E quando ela fala algo, tem um propósito. Aqui é muito interessante que Paulo não menciona a Páscoa. Ele menciona a Páscoa no capítulo 5. No capítulo 10 não. No capítulo 10 ele já fala da jornada. Por quê? Porque ele está falando com aqueles que já eram cristãos. Assim como aqueles já eram cristãos estavam na corrida celestial, assim também nossos pais, que já haviam comido do Cordeiro, já haviam sido libertos pelo sangue, estavam jornadeando no deserto com vistas a Canaã. Aqueles para uma herança terrena e nós para uma herança celestial. Está vendo o paralelo? Mas aí Paulo vai dizer, não quero que ignoreis uma coisa. No caso dos gregos, todos correm, um só leva o prêmio. Não é garantia que quem está correndo vai vencer. No caso da igreja, nem todo que foi salvo alcançará a glória. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ter glória. E não só você pode perder a glória, você pode ser reprovado e severamente disciplinado pelo Senhor. Presta atenção nisso, severamente. Há irmãos que até creem na perda do galardão, mas não creem na disciplina. Mas a Bíblia ensina as duas coisas. Então, todos os nossos pais, né, estavam debaixo da nuvem, passaram pelo mar, foi ou não foi verdade? Eles passaram pelo mar vermelho, e a nuvem daquela presença de Deus
estava ali e eles passaram por meio dela, por dentro do mar. E o que acontece? E em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Moisés é o homem que representa a lei. Quando eles passam pelo mar e adentram a nuvem, eles entram, vamos dizer assim, como é que eu vou colocar isso? No encabeçamento da lei mosaica, da qual Moisés é o representante. Então eles estavam em Moisés, está dando para entender isso? Moisés era um locativo de uma esfera de nova vida para eles debaixo da lei. Assim também nós fomos libertos pelo sangue do Senhor Jesus e também passamos pelo verdadeiro mar vermelho, que é o batismo. E quando você foi batizado, sabe onde você foi colocado? Em Cristo Jesus, não em Moisés. Amém? Estamos em Cristo agora, irmãos. Passamos pelo mar, o verdadeiro mar, que é o batismo, e não em Moisés, mas agora em Cristo. Agora olha só, ele continua falando. Foram batizados na nuvem e no mar. E todos comeram o mesmo alimento espiritual, o mesmo manjar espiritual. Interessante, porque... Deixa eu assustar algumas curiosidades aqui. Olha como é que Paulo lia o Antigo Testamento, irmãos. Aquele povo ficou no deserto a partir de dias 16, ia lá para você ver. O maná caía toda manhã junto com o orvalho. Quando o orvalho levantava, estava o maná. Né? E Paulo chama aquilo de manjar espiritual. Por quê? É porque era fantasmagórico? Era meio espírito o negócio? Como é que é isso? Não. Era físico. Tem várias características. Tinha gosto de coentro, com semente de coentro, com gosto de mel, branco igual neve, fino igual escama de peixe. E eles pegavam aquele maná e faziam bolos cozidos e comiam, faziam assado, podia de várias formas. Comeram aquilo 40 anos, todo dia caindo do céu, de forma milagrosa. Por que Paulo chama de manjar espiritual, então, se era físico? Você já se perguntou? A palavra espiritual aqui é para descrever a forma que aquilo acontecia. Ou seja, era de uma natureza espiritual. O fato daquele manjar cair todo dia. Entendeu? Era pelo Espírito de Deus que aquilo era provido. É nesse sentido. E nesse sentido ele vai dizer também que eles também beberam da mesma bebida espiritual. Porque bebiam da rocha espiritual que os... Irmão, agora aqui ficou mais complicado. Porque como assim a rocha era uma rocha espiritual? Você pode falar, irmão, porque Deus também providenciou a rocha, né? Foi sobrenatural, a ação de Deus dando a rocha. Mas aí ele diz que a rocha seguia eles. E que a rocha era Cristo. Como que é isso? Você sabe que o povo de Israel teve dificuldade com essa questão da rocha 2 vezes. Uma em Refidim e a outra em Meribá. Refidim ficava ao sul. Você pegar um mapa da Bíblia, você vê que Refidim ficava próximo do Monte Sinai, ao sul. Meribá ficava mais ao norte. E aí Paulo vai olhar e dizer assim, a rocha os estava seguindo. Deixa eu explicar algumas coisas. Por que quando Moisés bateu na rocha, Deus o reprovou e ele não entrou na terra? Porque se a rocha o seguia, o princípio é isso. A rocha só pode ser ferida uma vez. Porque Jesus só pode morrer por nós uma vez. Mas Moisés feriu 2 vezes a rocha. Na segunda era só para ele falar. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Quando fala que a rocha seguia, irmão, veja que nível de privilégio é esse. Não quer dizer, como os rabinos judeus ensinam, que a rocha rolava de forma sobrenatural acompanhando eles pelo deserto. Os rabinos falam isso, que Deus fazia a rocha rolar, né, acompanhando o povo de Israel. Isso é uma ideia sem fundamento. Mas por outro lado, ele fala que a rocha seguia. Mas como que se dava isso? Nós temos que entender algumas coisas aqui. Em Êxodo capítulo 17, vamos lá, Êxodo 17, versículo 6. Senhor Jesus. Quando o povo sentiu sede, então Deus falou com Moisés, no versículo 6 ele diz assim: eis que eu estou diante de ti, que é o Senhor falando para Moisés.
eis que eu estou diante de ti. Ali, na penha de Horebe, na rocha de Horebe. O Horebe é uma cordilheira de montanhas. E tem algumas rochas e elevações. Então, na penha, naquela rocha de Horebe, e golpearás a rocha, e dela sairão águas, e assim beberá o povo. Sabe o que Deus estava falando, irmão? Sabe por que a rocha se tornou espiritual? Eu não sei nem como traduzir o peso disso para os irmãos, mas olha que ponto profundo isso. Quando Moisés foi bater na rocha, Deus falou assim: eu, pessoalmente, vou estar sobre aquela rocha. Quando você, obedecendo a minha palavra, bater sobrenaturalmente a minha presença em cima da rocha, vai prover água de forma sobrenatural. Através disso, a rocha se tornou um canal de comunicação da presença espiritual do Senhor para o povo, que estava representado na água que eles bebiam. Então a água se tornou, como diz o irmão Lang, um veículo de realidade espiritual. E mesmo no Antigo Testamento, aquele povo que estava na carne provou coisas do Espírito, porque a presença do Senhor fazia isso. Então, nesse sentido, irmão, há algumas coisas também no Novo Testamento que o Senhor deixou para nós que são físicas, como o batismo, como o partir do pão, como a imposição de mãos, mas elas não são só símbolos. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus não falou assim: comei e bebei, isso simboliza o meu corpo. Ele falou: isto é o meu corpo. E ele quer dizer o quê? Que no pão e no vinho que você come e bebe, está a comunicação de realidades espirituais. Eu não estou ensinando transubstanciação, não estou dizendo que virou o corpo de Cristo aquilo ali. Eu estou dizendo que a realidade que estava no corpo de Jesus é sim comunicada por causa do ato de fé daqueles que comem, trazendo realidade espiritual. Tanto é que se você come de forma indigna, você é réu. E pode ficar fraco, doente e morrer mais cedo. Isso acontecia no Antigo Testamento com relação à arca, com relação à penha, à rocha que a gente leu, com relação ao maná. Tudo era feito de forma sobrenatural porque a presença do Senhor envolvia aquelas coisas. Irmão, agora eu vou dizer para você, deixa eu perguntar, isso era ou não era um privilégio de Israel? Que povo é, irmão, que Deus andava no meio deles dessa forma? Moisés chega e fala para eles: que povo há como tu, ó Israel? Irmão, às vezes a gente lê a Bíblia e não usa a imaginação para pensar na coisa, mas era 1.200.000 pessoas no mínimo no deserto. Era uma população da cidade de Campinas, andando no deserto. Para que eles não passassem calor e não morressem debaixo do sol, uma nuvem que cobria essa multidão inteira se formava no céu, de forma sobrenatural. E essa nuvem formava um tipo de um funil, e a presença da Shekinah, que descia finamente dessa nuvem, pousava dentro da arca no Santo dos Santos. Subia de cima do centro do tabernáculo e formava um cogumelo enorme, defendendo o povo. Irmão do céu, eles viam Deus de forma visível na nuvem, caminhando com eles. À noite, essa mesma nuvem virava uma coluna de fogo, para esquentar todo o arraial. 40 anos. Que privilégio, irmãos. Mas sabe por que Paulo está falando das grandezas dos privilégios? Para entender assim, irmão, que desculpa eles tinham para viver uma vida tão carnal, então? Porque agora vai trazer para a nossa realidade. Será que o privilégio que nós temos agora na igreja é menor do que o deles? O que os irmãos acham? Por mais que eles viam a nuvem, viam o fogo, por mais que eles tinham o tabernáculo, tinham a água sobrenatural, a presença do Senhor sobre a rocha, por mais que eles tivessem o maná, o Espírito Santo não estava dentro deles. O perdão na consciência de forma real não tinha acontecido. Hebreus diz que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Tudo isso ainda era em aspectos muito externos. Então agora, quem que tem o maior privilégio? Os nossos pais, segundo a carne, Israel, ou a igreja no Novo Testamento? Quem que tem o maior privilégio, irmãos? Você trocaria a sua posição hoje para viver naquele tempo? Se você trocar, fique sabendo que eles não trocariam se eles pudessem estar aqui e você oferecesse lá. E eles não iam fazer isso. Porque o nosso privilégio é maior. Mas se o privilégio é maior, presta atenção, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que tomar cuidado, porque a perda também é maior. O que está em jogo conosco é muito maior. Então Paulo vai dizendo, olha, eles fizeram tudo isso, mas como é que termina o versículo? Estou terminando, tá? Mais 10 minutinhos, irmão. Assim, ó,
acho que eu já até passei dos 10 minutos, mas eu prometo, 10 minutos, ó, 8h34, 8h44 eu corto, tá? Ó, porque Deus, como diz aí? E a rocha era Cristo, porém, apesar desses privilégios, apesar dessa jornada, apesar do que eles haviam recebido, serem todos povo de Deus, debaixo do sangue do Cordeiro, figura de tudo que aconteceu conosco, e conosco agora em maior realidade, Paulo está falando. Porém, Deus não se agradou da maioria deles. Aqui fica a advertência então. Deus não se agradou da maioria deles, pois ficaram estendidos no deserto. Foi tão sério, irmãos, que nem Moisés passou no teste, nem Arão. Dos que saíram do Egito, dos que saíram com mais de 40 anos, quais foram os únicos aprovados? Josué e Caleb. O resto, tudo dessa idade para baixo. Então, Deus cumpriu a sua promessa, porque Ele falou que ia levar Israel à boa terra. Como nação, Israel entrou. Mas não quer dizer que cada indivíduo que saiu do Egito entrou. Irmãos, Deus vai introduzir o seu povo na glória. Amém? Mas isso não quer dizer que cada um de nós vai ter porção nessa glória de forma individual. Israel, como povo, entrou na terra. Mas não cada indivíduo de forma individual que saiu do Egito entrou na terra. É o risco que nós corremos. Agora deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, uma coisa de equilíbrio maravilhoso. Você pode falar, mas irmão, morreu, ficou prostrado no deserto, perderam o Canaã, então foram para o inferno. Foram condenados. Porque Deus não se agradou da maioria deles? Não, irmão. No que tange a herança, eles foram reprovados. Mas no que tange a aliança da expiação, eles estavam seguros. Por quê? Lembra quando Balaque chama Balaão para amaldiçoá-los? Uma das porções mais lindas. E é com esse povo que desde Números 14 Deus já tinha falado que não ia entrar na terra. Números 14 eles pecam 10 vezes de forma severa contra a presença imediata do Senhor na nuvem. E o Senhor fala assim, já 10 vezes me tentaram e me provocaram. Agora, pois, eu juro que nenhum dos que saíram do Egito verão a terra. Se tornou sério, irmão. Deus entrou com juramento, falando, não vão entrar mais. Exceto Josué e Caleb e os filhos deles, que eles acharam que ia morrer no deserto, a eles eu vou fazer entrar. Mas eles erram, não conhecendo os meus caminhos. E eles não entraram. Tá. Quando chega no capítulo 21, Balaão vem, Balaão, filho de Peor, Balaão, que significa boca destruidora, porque ele era um feiticeiro de uma natureza tal, ele tinha comunicação tão profunda com os demônios, que tudo que ele falava de maldição, desolava uma nação inteira. Esse Balaão veio da Mesopotâmia, chamado por Balaque, para amaldiçoar a Israel, para ver se dessa forma Israel não destrua os moabitas. Mas quando ele estava para amaldiçoar o povo, o que aconteceu? O próprio Deus veio e falou, não os amaldiçoarás, porque é povo abençoado. Que coisa linda, irmãos, olha o equilíbrio da obra do Senhor. No que tange a segurança, não há condenação para os que estão debaixo do sangue. Contra Jacó não vale encantamento e nem feitiçaria. A nossa posição não pode ser mexida. Satanás não pode tocar nela. Mas lembre-se que esse povo que Deus disse é abençoado, também é o mesmo povo que Deus disse, os seus cadáveres morrerão no deserto. Como é que você equilibra isso? Porque uma coisa é a sua salvação pelo que Cristo fez. A outra coisa é a glória da sua carreira ser perdida ou não. Deu para entender? Então esse povo estava salvo ainda. Tanto é que Deus chega a falar uma das coisas mais impressionantes. Ele faz que Balaão profetiza dizendo, eu não vi iniquidade em Jacó. Mas como não? Já 10 vezes pecaram contra mim. Mas quando vai tocar a posição, Deus fala, não. No que diz respeito à posição, está tudo certo. Eu não vejo nem pecado neles. Assim eu e você. Se eu e você é um crente desleixado, um crente carnal, um crente que brinca com as coisas de Deus, no que diz respeito à sua salvação, irmão, se você creu de verdade no Senhor, você continua salvo. Deus não vê problemas no que diz respeito à sua posição, mas esses de quem Deus diz,
não vi iniquidade de Jacó, foi os mesmos que ele disse: me desagradaram. Seus cadáveres serão prostrados no deserto. Então, irmãos, isso é muito sério. E eles não entram em Canaã. Eles perdem a herança terrena. Aí Paulo fala o quê? Que essas coisas, vamos lá, versículo, capítulo 10 de 1 Coríntios de novo. 5 minutinhos. Paulo diz o quê? E todas essas coisas, lá desde Êxodo, Levítico, Números, o povo de Israel, essas coisas sucederam como exemplos para nós, para o povo do Novo Testamento. Para nós, para que não sejamos cobiçosos de coisas más, como estes cobiçaram. Então, Paulo está dizendo assim, o mesmo método governamental de Deus no Antigo Testamento é o que ele faz com a igreja agora. A diferença está nos privilégios e na posição. Eles por uma herança terrena, nós por uma herança celestial. Eles perderam Canaã, nós podemos perder a glória do reino. Eles não deixaram de ser salvos, mas deixaram de ser herdeiros. Nós não vamos perder a nossa salvação, mas podemos ser deserdados. Se nós não, sabe, irmãos, não formos rigorosos, mas sérios, se nós não nos importarmos com a palavra do Senhor, se nós não gastarmos mais tempo em comunhão com Ele, na oração, para entendermos, para dependermos dEle na nossa jornada. Moisés foi reprovado, irmão. Paulo estava em risco de ser reprovado. Você acha que eu e você vai escapar? Você acha mesmo? Que Deus vai passar a mão? Então isso é para tirar um pouco nosso sono à noite, sabe? E ainda que você durma bem à noite, que acorde amanhã mais cedo para pensar nisso. Quem sabe para orar diante do Senhor. Senhor, quanto tempo eu tenho sido cristão? Quanto tempo a minha vida eu tenho andado sem conhecer teu governo, sem conhecer seus critérios, sem ter tua palavra interiorizada dentro de mim. Senhor, eu não dou conta de pregar o evangelho. Senhor, eu não dou conta de falar do Senhor, eu tenho vergonha. Senhor, eu não consigo explicar coisas básicas do evangelho. Então o que está acontecendo? Porque tudo isso, irmão, vai ser contado. Se não fosse, Paulo não teria medo. Aí tem 4 coisas que Paulo menciona aqui, mas eu acho que eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Ele vai mencionar 4 obstáculos da carreira cristã representados na história do povo de Israel no deserto. Eu vou só mencionar para os irmãos quais são. A primeira, idolatria. A segunda, fornicação. A terceira, tentar a Deus. E a quarta, murmuração. Ô, louco! Porque talvez até fale que você escapa da idolatria, né? Eu não tenho ídolo em casa, irmão. Graças a Deus, não sou mais devoto de Santa Rita. Eu não tenho mais a estátua da Virgem Maria, né? Que não é virgem, né? É a nossa irmã Maria, mas não ficou virgem até o fim da vida. Eu não tenho mais a estátua da Aparecida, mas não sou idólatra. Bom, você vai descobrir uma outra oportunidade que idolatria envolve muito mais do que isso. Mas talvez você até fale que passa o teste. Bom, fornicação. Também passa o teste, irmão. Embora essas coisas estão se tornando graves no meio do povo de Deus. E aonde um pecado está, aparece o outro. Mas e na questão de tentar a Deus e murmurar, irmãos? Talvez a gente não sabe da gravidade disso. Mas não murmuremos como eles o fizeram, Paulo fala. E porque murmuraram, irmãos, foram prostrados. Então dá para entender assim que o critério do Senhor para o reino, para a glória, para a herança é muito fino. Nós somos muito insensíveis. Eu falo para mim, não estou cobrando de nenhum irmão, que eu quero que os irmãos fiquem assustados no bom sentido, mas eu também me assusto. Tenho me assustado à medida que eu tenho lido essas coisas. Me assustado e dito, Senhor, me ajuda, rege a minha boca, rege os meus lábios. Mesmo quando eu falar certas questões, que seja com espírito de misericórdia. Que seja com amor sobre os meus irmãos. E se tiver que ser duro, seja comigo mesmo. Né?
para que Deus alcance em nós, irmãos, uma medida de maturidade. Então eu vou parar por aqui, tá? Agradeço pela oportunidade de estar com os irmãos, compartilhando, e que o Senhor mesmo continue falando ao coração dos irmãos. Uma outra oportunidade a gente continua tendo essa comunhão, e eu creio que o Senhor é muito mais poderoso para edificar a sua verdade no nosso coração. Que o Senhor abençoe cada um, irmãos. Obrigado, irmão. Aleluia. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Nós vamos continuar de onde havíamos parado ontem, com a graça do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 10, eu pretendo terminar em meia hora, tá? Que reste um tempo para os irmãos talvez compartilhar. Embora o Emerson tenha dado liberdade, mas eu vou tentar me restringir, né? Capítulo 10 da primeira epístola aos Coríntios, nós havíamos parado exatamente no início da demonstração feita por Paulo dos obstáculos para a nossa jornada rumo a esse galardão, a herança celestial. Então nós vimos ontem que ele toma o exemplo primeiro se fazendo de gentil para com gentios. Ele toma o exemplo dos jogos istmicos, gregos, para poder ilustrar para aqueles coríntios, dentro do próprio contexto que eles estavam inseridos, como funcionava aquilo que poderia ser aplicado à realidade espiritual da carreira cristã. Depois, ele se fazendo de judeu para com os judeus, toma a própria escritura do Antigo Testamento e mostra que esse princípio, que pela inspiração do Espírito, ele está mostrando, usando como analogia os jogos gregos, não se encontrava simplesmente na analogia que ele tomou da cultura grega, mas a própria escritura de Deus, o próprio livro de Deus fundamenta esse tratamento do Senhor. E nós vimos ele falando daquelas 3 atitudes que devemos ter nessa carreira e da solenidade de que ele mesmo se considerava talvez não aprovado, caso não lutasse segundo as normas. Agora, então ele vai falar de 4 obstáculos que nós temos que enfrentar e vencer se queremos chegar até o fim da jornada. Não no que diz respeito à nossa salvação inicial, mas à completa salvação de Deus, ao galardão que ele tem preparado para nós. Então vamos ler capítulo 10 de 1 Coríntios, vamos começar no versículo 6. Porque ele vai dizer que estas coisas da jornada de Israel no deserto, rumo a Canaã, era um exemplo, era algo que foi escrito para a nossa advertência. A nós, a quem o fim dos séculos, o fim das eras, tem chegado. E aí ele vai então falar para nós algumas coisas que nós devemos guardar. Vamos começar no versículo 6. E todas estas coisas sucederam como exemplos para nós, para que não sejamos cobiçosos de coisas más como eles cobiçaram. Então ele vai dizer que coisas não devemos cobiçar agora. Versículo 7. Nem sejais idólatras, como alguns deles, tal como há sido escrito. Assentou-se o povo a comer e a beber e se fez levantar para jogar. Ou, como diz a versão João Ferreira, para divertir-se. Versículo 8. A primeira coisa então, não sejais idólatras. Versículo 8. Não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e em um dia caíram 23.000. Essa é a segunda coisa. Terceira coisa, versículo 9. Não tentemos o Cristo, como alguns deles o tentaram, e pereciam pelas serpentes. Essa é a terceira coisa. Quarto, não murmureis, tal como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Aí ele repete novamente. Estas coisas lhes aconteciam como exemplo. Era um exemplo para eles mesmos, primeiro.
um exemplo do justo tratamento governamental de Deus. E foram escritas para nos admoestar, aos quais hão alcançado os fins dos séculos. Queria orar mais uma vez. Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta, e como o Senhor nos agraciou ontem, suplicamos que o Senhor nos dirija agora, Senhor. O mais importante é nós Te tocarmos, sermos tocados pelo Senhor. Como é precioso a Tua preciosa palavra e o ministrar do Senhor no nosso coração. Ajuda-nos, tanto ao que fala como ao que ouve, a ouvirmos a Ti mesmo. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir Tua voz, falando ao nosso coração, apacentando-nos nessa manhã e também nos exortando, porque nós temos chegado ao fim dos séculos. Obrigado por quem o Senhor é, obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Dirige-nos agora e dá-nos um céu aberto, amarra Satanás e as suas maquinações, que ele seja frustrado nessa manhã e o Teu nome seja honrado e glorificado. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, agora falando desses obstáculos que nós enfrentamos, porque as coisas foram escritas para a nossa advertência, Paulo toma o primeiro ponto dizendo assim: não vos torneis idólatras. E é claro, irmãos, que todos que lemos o Pentateuco sabemos aonde ele leva esse primeiro ponto. A passagem faz referência a Êxodo capítulo 32, quando naquela subida de Moisés, entre as 11 subidas de Moisés ao Sinai, uma delas ele recebe a legislação, o culto e o pacto. E quando ele está recebendo essa revelação, o povo que tinha dito, tudo que o Senhor falou faremos, já quebrava toda a realidade do pacto ao pé da montanha. Agora, eu queria falar para os irmãos sobre um pouquinho, talvez eu não sei nem se dá tempo da gente entrar nos outros pontos aqui, mas eu quero me deter um pouquinho nessa questão da idolatria. Porque como eu falei ontem, talvez a gente olhe assim e fale assim: eu estou livre disso. Graças a Deus, não sou devoto de Maria, nem de Santa Rosa, nem de Santa Gertrudes, nem de Santa Luzia. Estou livre disso. Já fui no passado. Mas o conceito de idolatria na Bíblia é muito profundo. Inclusive a relação que ele tem com a fornicação. Porque onde ocorre um, ocorre outro. E um é consequência do outro. Você sempre vai ver esse princípio. Então, que o Senhor nos dê graça. Eu queria mostrar para os irmãos algumas coisas dentro da Escritura, falando sobre a questão da idolatria. Vamos em Atos capítulo 17, por favor. No discurso de Paulo em Atenas, no Areópago, ele, enquanto esperava os seus cooperadores na cidade, a Bíblia diz que o seu espírito se revoltava em face da idolatria reinante naquele lugar. E aí quando ele vai discursar, falando do Deus desconhecido, segundo aquele altar que havia sido exposto ali, para aqueles atenienses, então ele fala uma palavra que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui. Capítulo 17, vamos ler o versículo, vamos começar no versículo 23. Porque passando e vendo de perto vossos santuários, achei também um altar no qual estava inscrito: a um Deus desconhecido. O que adorais, pois, apesar de não conhecê-lo, esse eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos, nem é servido por mãos humanas, nem tem necessidade de coisa alguma, pois ele dá a todos vida e alento e todas as coisas. E de um fez toda a linhagem dos homens, para que habitem sobre toda a face da terra, havendo determinado períodos de tempos assinalados e os limites da sua habitação, para que busquem a Deus,
talvez palpando, se topem com ele e o achem, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, inclusive como alguns dos vossos poetas têm dito, porque somos sua linhagem também. Sendo, pois, linhagem de Deus, não devemos supor que a divindade é semelhante a ouro e a prata ou pedra esculpida de arte e de imaginação de homens. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa palavra, porque aqui Paulo define como começa a idolatria. Essa palavra que é traduzida aqui, imaginação, no grego, ela é uma palavra muito específica que aparece, se eu não me engano, 3 vezes mais no Novo Testamento. O Novo Testamento tem algumas palavras para mente e para raciocínio do homem. Uma é nous, a outra é dianoia, a outra é entimeses. E essa é a palavra usada aqui. Essa palavra entimeses, se você for olhar no grego, ela é a união de um prefixo e de um sufixo. En, que significa dentro ou para dentro, a preposição en, e timos, que significa paixão, desejo profundo. Significa alguma coisa que... Eu vou ter que explicar isso para os irmãos, porque, sabe, irmãos, as palavras na Bíblia, elas não estão aqui por acaso. Como a gente falou ontem, o tio e o i têm o seu porquê. Então, se a Bíblia tem outras palavras para falar de mente e raciocínio, por que aqui ela põe entimeses? En é para dentro ou dentro de, e timos, que é paixão, desejo controlador e profundamente emocional. Ou, isso era na sua origem, na seu significado etimológico, lá atrás, quando a semântica da palavra carregava esse significado. Com o tempo, a semântica foi mudando, e ela passou a significar as reflexões da mente humana, aquilo que o homem se detém a pensar. Então ela sempre aponta para alguma coisa que está levando o homem a se deter sobre aquilo com seus raciocínios. Mas lembre-se da origem que é timos. Timos significa uma carga emocional, ou seja, é um pensamento controlado pelos prazeres, por aquilo que te dá prazer pensar. Algo que está de acordo com o seu sentimento. Isso é entimeses, porque não é só um pensamento racional, é um pensamento guiado por fortes emoções. Tudo aquilo que você pensa e que dá prazer enquanto você está pensando, é a palavra traduzida por imaginação. Agora olha que interessante. O Espírito Santo diz por meio de Paulo que os ídolos, eles começam não quando você já fabricou a estátua, não quando você já esculpiu a escultura, mas ele começa quando você tem uma falsa ideia da divindade. Mas essa falsa ideia que você tem da divindade, capte isso aqui, a falsa ideia que você tem te dá prazer, porque é um Deus criado à sua imagem, segundo os seus desejos. Então quando você começa a pensar em Deus de um jeito que ele não é, mas essa ideia que você tem dele te dá prazer, isso é idolatria na sua origem. É assim que começa um ídolo. O ídolo começa quando você substitui o Deus bíblico, o Deus verdadeiro nas perfeições dos seus atributos, por aquilo que pode ser parcialmente algo de Deus, misturado com aquilo que você pensa dele que te dá prazer, mas que não corresponde à imagem real dele. Então você cria um Deus segundo a sua imagem, e não um Deus que te criou a imagem dele. Aí você criou um ídolo. Aí eu criei um ídolo. Isso é tão profundo, irmãos. Isso não é só um assunto filosófico aqui que a gente está analisando de forma filosófica, não. Isso é a origem da idolatria. A escultura, o esculpir, é só dar expressão a esse tipo de mentalização falsa de Deus na sua mente. E nesse sentido, irmãos, todos nós corremos um risco profundo de estarmos não adorando ao Deus verdadeiro. Quando nós fazemos daquilo que era talvez um atributo de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo como isso ocorre. Hoje você não pode falar de pecado, nem de justiça de Deus. Os homens querem enfatizar o amor.
O amor, o amor, o amor. E a Bíblia diz que Deus é amor, mas os homens fizeram do amor um Deus. Isso tem uma grande diferença. Quando você pensa que Deus é amor, está tudo bem. Mas quando você faz do amor o seu Deus, aí, irmãos, se prepare. Porque a porta ficou aberta para qualquer coisa. E tudo em nome do amor. Essa distorção do atributo de Deus faz com que os homens cultuem a paixão, os sentimentos em nome de Deus. E aí a porta fica aberta para um ídolo. Você vê? Quando você deixa a sua emoção, seus gostos guiarem sua razão em relação a quem Deus é, você cria um ídolo. Eu criei um ídolo. Por isso que a W. Tozer dizia que o que um homem pensa de Deus é a coisa mais importante que existe. Porque dependendo do que ele pensa, ele pode estar adorando o verdadeiro Deus ou estar adorando um Deus que não é Deus. E um ídolo foi desenvolvido. Agora, sabe por que isso é muito sério, irmãos? E você vai reparar que depois que a idolatria começa, não há freio mais para o pecado. Eu vou até falar de um fenômeno, vou tentar explicar melhor. Olhe, por exemplo, para você ver. O cristianismo de hoje, sem a palavra, porque como nós vimos ontem, as pessoas não valorizam a palavra, não temem a palavra, não estremecem diante dela, não consideram os maiores e os menores mandamentos, não prestam atenção ao Yot, hebraico, e nem ao Tio. Não prestam atenção nos detalhes da palavra. Então, porque eles não prestam atenção, alguma coisa de Deus, mesmo quando é falada, é distorcida, é pervertida. E sabe o que acontece? Exagero e idolatria. Perversão de mente. E sabe o que isso vai acontecer? Deixa eu explicar para os irmãos. Os irmãos já repararam que aonde quer que esse tipo de idolatria, no seu conceito mais amplo, aconteça, pecados desenfreados começam a ocorrer. Olha, por exemplo, irmãos, sem querer julgar ninguém aqui como juiz, mas está evidente para todo mundo, as mega churches de hoje. Olhe para você ver a indústria gospel, que vergonha que dá. Lugares que já foram, sabe, ambientes onde a Shekinah de Deus, a glória, o kabod do Senhor se mostrava. Mas hoje só tem Icabod. Foi-se a glória. Por quê? E não só foi-se a glória no sentido de não ter mais nada de Deus, mas ainda se tornou um antro grotesco de desavenças, luxúria e pecado. Pecados graves. Como está acontecendo, por exemplo, na notícia, não preciso falar muito para os irmãos. Olha o caso de alguns grupos cristãos denominacionais grandes envolvidos em escândalos graves da política, em escândalos graves de pecados grosseiros. Por que acontece o pecado nesse nível tão grosseiro em um lugar que foi tão abençoado? Porque em algum ponto eles perderam a imagem do Deus verdadeiro na adoração. E essa imagem pervertida gera idolatria. A idolatria produz o pecado desenfreado, que culmina na fornicação. Eu quero ampliar um pouquinho isso aqui para os irmãos. Nossa alma, ela foi criada para depender da comunhão com o nosso espírito diante de Deus. Então, o espírito humano deveria guiar a alma humana em buscar e conhecer o Senhor. Então, por quê? Porque Deus criou você com uma volição, com uma mente, uma vontade, uma mente e uma emoção. Você tem que amar alguma coisa. Você tem que preencher a sua emoção de amor. Irmãos, qualquer sistema que te diga que você não pode usar a sua emoção, não é cristão, não é de Deus, pode ser de Buda, tá? Mas não é de Deus. Porque Deus quer que você use a sua alma na dependência do seu espírito, mas Ele quer que você use. Toda a sua mente tem que ser usada, toda a sua vontade tem que ser firme e ser usada. Só que ela tinha que ser usada em comunhão com o espírito, essa é a condição normal. Quando o homem cai e o espírito do homem adormece na morte espiritual, a alma não tem mais esse guiar, e ela fica entregue a si mesma. Essa foi a arapuca da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem conhece o bem e o mal, mas ele não tem força para viver essa independência. Aí o que acontece? A alma que tem que achar a subsistência do amor através da comunhão com Deus já não tem mais isso. O que vai acontecer? Ela vai se tornar a alma,
a psique, que na Bíblia é traduzido pelo homem natural, o homem psíquico, ela vai se tornar cada vez mais pendente para a coisa mais substancial que possa substituir o amor e a substancialidade de Deus. O que é isso? Ela se torna escrava dos impulsos, instintos corporais, porque ela não consegue encontrar em Deus mais, e nem no Espírito, em comunhão com Deus, aquilo que seria substancialmente a fonte da alegria, do amor, da beleza divina. Então ela vai se tornando escrava dos impulsos que guerreiam na nossa carne. Por isso Pedro vai falar uma expressão muito interessante na carta dele: abstende-vos das paixões que fazem guerra contra a alma. Mas paixões são impulsos que estão no seu corpo. Mas por que a alma é assediada por isso? Porque ela foi feita para ser satisfeita. Mas quando ela não encontra isso mais em Deus, ela começa a ficar escrava cada vez mais do que é mais substancial para os sentidos. E ela se torna uma alma carnal. E aí nesse ponto, Gênesis 6, versículo 3, vai dizer que quando o homem que chegou a esse nível, Deus olhou, e aquele homem que foi criado alma vivente, em Gênesis 2,7, agora Deus olha para ele, vendo que ele tem todas as inclinações potencializadas para os prazeres militantes do corpo, Deus olha para ele e diz: não contenderá o meu espírito para sempre do homem, pois este agora é carne. Como que o homem que é uma alma se torna carne? Quando a alma, como diz o irmão Atmani, está tão escravizada pela sensitividade corporal, que até o que era de alma não se vê mais. Parece um pedaço de carne viva só. E não é assim que ficou na sociedade, irmãos? Olha as músicas, olha a cultura por aí para você ver. É tudo de acordo com o que o olho pode ver, de acordo com o que as mãos podem tocar. A alma se torna escrava, os irmãos estão entendendo? Da sensitividade. É um processo de queda. Cai da parte espiritual para a parte meramente almática, anímica, e do anímico para a carne. E o homem se torna carne aos olhos de Deus. Tudo isso se dá por quê? Porque Deus foi substituído no espírito do homem por um ídolo que a alma fabricou de acordo com o seu prazer. Só que esse prazer não pode dar para ela o que ela busca. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É uma coisa... Aí, porque não pode dar para ela o que ela busca, ela vai ficando escrava dos prazeres ingovernados do corpo. Ela vai ficando escrava de sensações corporais. E quando ela fica escrava de sensações corporais, e para esses prazeres, todavia, da inclinação do mal, do pecado, porque a palavra pecado em grego é amartia, significa errar, inclinar-se para baixo. Porque esses prazeres estão onde? Romanos 7. Os irmãos estão estudando Romanos aqui. Tem uma chave no livro de Romanos que a gente precisa entender. As 3 vidas e 4 leis de Romanos 7 e 8. Onde Paulo diz que reside essa lei, essa inclinação para o mal dentro de nós? Onde é a sede disso? Quem pode lembrar e falar? Oi? Que reside nos meus membros. Então, de acordo com a Bíblia, a sede da inclinação que deteriora o nosso ser é o nosso corpo caído. Por isso também uma outra expressão que Paulo vai usar em Romanos 6 é o corpo do pecado. Porque o pecado reside no corpo caído. O corpo se tornou a residência da inclinação ao mal. Só que como a alma não tem mais comunhão com o Espírito, ela criou um falso Deus, mas esse falso Deus não pode dar para ela o verdadeiro prazer. Os irmãos estão entendendo? O problema não está em ela querer prazer. O problema é que ela criou uma bolha de sabão chamada um falso Deus. E ela busca nesse falso Deus, nessa imagem errada de Deus que ela tem, a fonte dos prazeres que ela não vai encontrar. Quando ela toca nessa bolha de sabão, essa bolha de sabão estoura, ela precisa todavia achar alguma coisa. E aí o que ela vai ficando? Dependente da sensitividade do corpo. E os prazeres que residem no corpo de forma caída vão escravizando essa alma. É por isso que o fato de gerar um ídolo que substituiu a Deus e não pode dar o prazer, faz com que a alma caia escrava dos prazeres enfreados da carne, e isso leva à fornicação. Deu para acompanhar isso, irmãos? Eu acho que isso ajuda a gente a entender até o processo de algumas coisas
de vícios, de escravidão na vida de pessoas e até de certos crentes. Todo tipo de vício ou escravidão teve origem na idolatria. Alguma coisa de Deus não foi absorvida e entendida de verdade. E essa perversão perverteu a busca da alma. E a alma se tornou escrava naquele ponto em algum impulso que rege no seu corpo. E aí essa idolatria vai te levar à fornicação. E a fornicação, como um pecado que te torna cada vez mais deteriorado, leva você a pecar contra a natureza, contra a honra que Deus colocou na sua natureza. E isso faz você se associar aos demônios, que foram os primeiros a ficar contra a natura. E aí os irmãos vão entender Romanos 1, quando Paulo vai descrevendo a queda da piedade para a injustiça. Ele diz que os homens se tornaram ímpios e então injustos. Por que são injustos na conduta? Porque são ímpios no espírito, não levam Deus em reverência. Como eles desconsideram a Deus, ímpios, a consequência é que eles criam um ídolo, se tornam nulos nos seus raciocínios, e aí o que acontece? Essa alma fica desenfreada, se torna escrava dos impulsos sensitivos. Porque ela tem que encontrar alguma coisa, mas ela não encontra mais em Deus. E não é que o indivíduo está pensando no que ele tem que encontrar, não, é inconsciente, irmãos. Toda área onde Deus não é tudo, sua alma vai buscar na sensitividade, em primeiro lugar, ser preenchida. Aí se desenvolvem os vícios. E aí o vício leva você a se deteriorar à escravidão de algum impulso corporal. E essa escravidão no impulso corporal te deteriora, tirando de você o que a Bíblia chama de honra. Porque o corpo e a natureza que Deus deu carrega uma honra, de acordo com Gênesis. E quando você deteriora a sua honra, você peca como os anjos caídos pecaram. E você começa a ficar com porta aberta para demônios se aproximar de você. E por isso que toda idolatria leva ao culto da fornicação e do demonismo. E os demônios estão atrás dos ídolos, exatamente nesse ponto de contato. Se você ler Romanos 1,18 nessa ótica, você vai entender o que Paulo está falando ali. Eles se tornaram ímpios, injustos, nulos em seus raciocínios, porque a alma agora se perverteu na sua verdadeira compreensão das coisas, e agora ela passa a ficar escrava dos impulsos do corpo, e dos impulsos do corpo, porque ela tem que satisfazer isso de alguma forma, ela é escrava de algo que vai deteriorando a natura e corrompendo a honra. E você vai se tornando demônio como os demônios viraram. Ah, irmão, mas eu sou crente, isso não me pega. Você que pensa. Eu quero falar essas coisas aqui, mas para a gente se assustar um pouco. Nós temos que ser assustados por Deus, para que Ele nos ajude a voltar, irmãos, numa busca de comunhão profunda com Ele, a fim de não criarmos um falso Deus no nosso cultuar. Porque toda área, não sei se os irmãos estão conseguindo acompanhar, toda área onde nós não nos debruçamos fielmente pelo Espírito Santo ao que Deus revela dele, você vai criar um ídolo. E nessa área vai haver uma lacuna na sua alma não satisfeita, não preenchida, que vai te levar para um vício naquela área específica, uma fraqueza exacerbada, vai te adoecer psiquicamente, vai fazer com que você abra porta na sua alma para ela ficar escrava de impulsos incontrolados do seu corpo, seja de qualquer área que for, seja sexual, seja de alimentos, seja de avareza, de qualquer vício, de concupiscência, e aí aquela área vai gerar uma distorção e vai abrir porta para você desrespeitar a honra que a tua natureza carrega. E quando você peca, desrespeitando a honra que a tua natureza carrega, você peca o que os demônios pecaram. Porque os demônios são fruto da relação de anjos com mulheres que não respeitaram a natureza. E quando você começa a sair fora desse limite da natura, você abre porta para demônios. E aí você vai ver que vai ficar muito difícil libertar esse irmão e essa pessoa. Então está entendendo por que Paulo fala fuja da idolatria?
Fuja da fornicação, porque esses pecados são específicos da natureza demoníaca das coisas. E quando os demônios se aproximam, irmãos, é muito difícil, viu? Porque aí vai precisar de alguém com discernimento de espírito. E não só de uma oraçãozinha, ou uma leitura bíblica para resolver seu problema, não. As concavidades, as portas abertas foram profundas demais. É por isso que vai ter certas áreas que vai precisar de muito jejum e oração. E de muita misericórdia da parte do Senhor. Mas o Senhor quer nos guardar disso, irmãos. Ele quer conservar, como diz Tessalonicenses, o vosso espírito, alma e corpo íntegros, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. É esse o caminho que nós temos que trilhar, irmãos. Então, não vos façais, pois, idólatras. Queria indicar para os irmãos, se os irmãos não leram, uma obra de A.W. Tozer chamada O Conhecimento do Santo. É uma obra onde esse homem de Deus, esse profundo profeta de Deus, ele vai falar dos atributos divinos e de como a igreja perdeu a contemplação do Senhor, que é o que pode nos dar força para prosseguir e nos livrar, irmãos, como diz o irmão Gino, deste mundo de monstros. Porque este mundo dos demônios é um mundo de monstros. E eles querem levar os homens a ser como eles são. Irmão, como que você me explica o caso, por exemplo, daquela matéria aí que está saindo, todo mundo já sabe, da lista do bilionário lá? Como que você explica aquilo? Como que um ser humano é capaz de chegar àquele ponto? Sabe por quê? Começou aí. Em algum ponto, a verdadeira imagem de Deus foi perdida, ou nunca vista. Uma porta se abriu e a alma ficou sem ser satisfeita, e foi se tornando sensitivamente escrava de prazeres incontrolados no corpo. E esses prazeres incontrolados foram de tal maneira desenfreados que levaram ela a desrespeitar a honra que a natureza carrega e abriu porta para demônios fazerem tudo o que eles são capazes de fazer. Você fala, mas irmão, eu estou livre disso. Isso não me pega. Eu acho que aqui tem alguns irmãos de cabecinha branca já. Ou alguns sem cabelo já. Para ver casos esquisitos na vida de certos crentes. E você vai dizer que esse irmão não foi regenerado? Que ele não tinha crido no Senhor? Não, irmão, ele creu. Como, por exemplo, você explica o fato de Israel ao pé da montanha, vendo a nuvem e a glória, conforme nós vimos ontem? Ser capaz, irmão, de dizer assim, faz-nos deuses que vão adiante de nós. E é tão interessante isso que o bezerro de ouro que Arão fabricou era tirado dos brincos que embelezavam as mulheres. Então é daquilo que você gosta, em timeses, que o ídolo é fabricado. Dá para entender isso? É o desvio que é gerado na sua emoção adoecida, que guia seus pensamentos, que faz você criar um falso Deus, e naquela área a sua alma vai ser escravizada. Por fim, ela vai se tornar sensitivamente escrava dos prazeres corporais, e esse prazer corporal desenfreado, que ela não tem força para brecar isso, vai levar você naquela área a se demonizar. Até que ele tome o controle de tudo. Só para mim, os irmãos não achar que eu estou só falando aqui, interpretando, vamos num texto em Tiago, capítulo 3. E assim, irmãos, isso é perigoso, porque em vez de nós cumprirmos com glória a carreira que nos está proposta e alcançarmos o reino, acho que não tem uma coisa mais terrível que Satanás possa fazer do que levar um homem a ficar à imagem dos demônios. Porque é o ponto mais baixo que ele pode levar aquele que deveria ser a imagem e glória de Deus, a ponto de se assentar com o Senhor Jesus no seu trono, como o Senhor prometeu aos vencedores. Ao que vencer, eu dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, o Senhor quer, como a gente falou ontem, nos levar da graça à glória. Mas Satanás quer nos fazer cair do nível mais básico humano para o nível mais demoníaco que você pensar. E não tem bom nisso. Não tem irmão espiritual, não tem aquele que está imune. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 10, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque é possível, irmão. Tiago capítulo 3, lembra que a carta de Tiago não foi escrita para incrédulo, tá? Tiago está escrevendo para os irmãos judeus da dispersão. Só que aí ele vai falar uma coisa aqui,
que às vezes a gente lê correndo, né? Não para pensar. Eu sei que essas palavras parecem muito fortes, irmão, muito negativas, mas é para a nossa advertência. Se você tem algum pecado, se eu tenho algum pecado sendo acariciado no nosso coração, você pode estar certo. Aquilo é um ateísmo prático, de uma idolatria que criou naquela área da sua vida um falso Deus. Geralmente você acaricia um pecado porque você pensa assim, por exemplo, Deus é amor. Então essa ideia de amor já criou um amor não segundo Deus. Porque como diz o C.S. Lewis, o amor é o mais paciente, mas é o menos tolerante. Que coisa interessante. Porque Deus sempre vai ter paciência com você, mas Ele nunca vai ceder a você. Ele vai ser paciente até que você ceda, mas Ele é intolerante com quem não é conivente com Ele. O amor não pode tolerar o mal. Então essa ideia que fica no nosso coração, não, esse pecadinho não tem problema, porque Deus é amor, que Deus vai me perdoar. Não, você está confundindo paciência com tolerância. E essa falsa ideia de Deus, irmãos, estão entendendo esse processo? Essa falsa ideia de Deus cria pela intimesis um falso culto naquela área. Aquela área se torna seu vício sensitivo. E esse vício sensitivo vai te escravizar a tal ponto que você vai cair no pecado da fornicação espiritual. E olha lá se não chegar ao nível físico. E depois os demônios não se aproximarem. Então, eu falei para a gente ler aí, né? Tiago 3. Olha só as palavras que ele vai usar aqui. Versículo 13. Eu já vou parar, irmãos, eu não vou continuar, tá? Eu vou deixar um tempo para os irmãos aqui. Mas eu queria focar pelo menos esse aspecto da idolatria. Porque a coisa é muito mais ampla do que a gente pensa. E se eu tivesse 2 dias aqui, não daria para falar tudo sobre isso, porque é muito sério, irmãos. E as pessoas não consideram a palavra de Deus para saber aonde está o problema. Por que o problema aconteceu? Por isso que às vezes não é só um caso de você ir lá expulsar o demônio. Você tem que ver as portas que foram dadas. Por que se desenvolveu aquela condição para aquilo acontecer? Você expulsa o demônio e depois o irmão está lá de novo, a pessoa está lá toda arrebentada de novo. Por quê? Alguma área lá atrás foi aberta. E foi aberta porque Deus foi trocado por uma imagem falsa. Em algo específico da vida dela. Algum atributo de Deus não foi conhecido. Alguma glória do Senhor não foi devidamente reverenciada. Então começa a deterioração. Capítulo 3. Agora, isso aqui é para crente. Isso aqui não é para incrédulo. A epístola de Tiago trata dos relacionamentos dos crentes. E ele vai dizer no versículo 13: quem é sábio e entendido entre vós? Mostre pela boa conduta suas obras na mansidão da sabedoria. Porém, se tendes ciúmes, amargos e rivalidade em vosso coração, não vos vanglorieis, nem mentais contra a verdade. Não é esta a sabedoria que vem do alto? Mas sim, olha só, agora ele vai descrever aqui em grau de descensão. Se você tem um tipo de anomalia na sua alma, como ira, amargura, e essa, vamos dizer assim, essa anomalia da sua alma se desenvolve porque em algum ponto ela não está tocando Deus no seu espírito. Então, causa-se a degradação. Só que aí o que o Tiago vai falar? Que esse modo de pensar, porque sabedoria significa um paradigma pelo qual você usa o conhecimento que você tem. Você pode ter conhecimento de muita coisa. Tem um cara que vai estudar tudo sobre mecânica, mas na hora que chega na hora de pôr a mão para mexer no motor, ele não sabe o que faz. Então ele tem conhecimento, mas não tem sabedoria, porque ele não tem, sabe, a técnica, a prática para usar o conhecimento. Mas veja, para ele ter a prática, ele tem que ter não só o conhecimento mental, mas um paradigma que ele observa o todo com habilidade. Tiago fala que se a nossa conduta não for mansa, ele diz assim, um outro tipo de paradigma de impulso está governando você. Aí ele começa a dizer que esse paradigma, que esse impulso não é a sabedoria que vem do alto, mas sim é coisa, primeiro, terrena. O primeiro nível começa no terreno. Ou seja, da esfera do horizonte presente da terra. Você está preocupado só no que você pode ver, no que você pode tocar, no que você pode sentir.
Terreno. Para que você vai deixar de fazer aquele negócio e lucrar? Não seja bobo, rapaz. Né? O que tem? Todo mundo tira um pouquinho de proveito. Então, esse é o homem que pensa de modo terreno. Ele está preocupado só no que vem agora. O horizonte terreno. Só que se você não cuidar desse desvio de percepção terrena, o que é só impulsos terrenos vai se tornar o quê? Aí está falando animal, né? Na sua versão fala animal? A palavra grega é de natureza psíquica, ou psicoi. Significa da esfera almática. Então, do que é puramente sensitivo, agora se deleita com emoções nesses prazeres sensitivos. Esse é o estágio em que o homem se torna como carne. Tá vendo? Aí vai ficando escrava de prazeres. Porque agora é um homem, a palavra também pode ser traduzida por sensual, mas não sensual no contexto ainda de degradação de pecados grosseiros, mas sensual no sentido de ser sensitivo. Sua alma vai caindo num hedonismo de querer sentir, de querer se emocionar com aquilo que é terreno. Ela se torna escrava desse campo. E por chegar a isso, aí cai para um outro nível. Como é que está aí? Demoníaca. Ah, irmão, mas demônio não pega crente. Abre porta para você ver. Essa palavra demoníaco no grego é a expressão daimonides. Se você for traduzir literalmente é carregada e totalmente refeita pelos demônios. E não é para incrédulo que Tiago está falando isso, irmãos. É para cristão. É assim que começa o processo da idolatria. Então seria bom cada um de nós. Isso é uma coisa que cada um tem que fazer individualmente. Senhor, parece que tem certas coisas na minha vida que não avança. Eu não provo a tua libertação. O Senhor falou que se o Filho vos libertasse, verdadeiramente sereis livres. E por que tem áreas na minha vida que parece que está um nó enroscado que não... Irmão, vai diante do Senhor, para que Ele mostre aonde ocorreu o desvio. Aquela apreciação nobre de Deus, que elevava a sua alma porque é real, porque é eterno, aonde a porta foi aberta e se tornou então terreno, almático e talvez demoníaco. Porque se a coisa chega ao nível dos demônios e escravizar uma área da sua vida, não basta só você falar que você está arrependido do pecado. Aí você tem que aprender que vem de espírito maligno e rejeitar em nome do Senhor. E então aplicar a cruz na velha natureza caída. E então voltar a viver na contemplação da glória do Senhor Jesus. Para que a gente possa prosseguir. Se não for desse jeito, nós vamos ser terrivelmente prejudicados na jornada espiritual. Que o Senhor tenha misericórdia, irmãos. Tenha misericórdia de nós. A Bíblia chega a falar que quando uma coisa cai no nível da fornicação, quando alguém começa a viver em pecado desenfreado, Paulo fala assim: vocês sabem que o Senhor contra essas coisas é o vingador. E vingança em Deus não é um acesso descontrolado de ira, né? Como às vezes pensa na vingança dos homens. Vingança em Deus é a justa retribuição pelo que você fez de forma indevida. A Bíblia tem algumas coisas, irmãos. Eu já parei, o meu tempo acabou. Mas vou só dizer isso aqui para os irmãos meditarem. A Bíblia fala, por exemplo, em Provérbios, nós ouvimos muito no passado já falar sobre as trevas exteriores, a hiena de fogo, a disciplina no reino, tudo isso é verdade. Só que essas coisas são disciplinas para aqueles que não correram bem a carreira. Como nós vimos ontem, nós não só podemos perder o galardão, como ser severamente disciplinados, se brincarmos com o pecado. Eu falo isso aqui com muito temor, porque eu não estou querendo ameaçar os irmãos, ou querer parecer que eu sou o santo aqui, falando para pecador. Não, todos nós. Se Paulo estava se incluindo no perigo, imagina eu. Todos nós corremos esse risco. Tem alguns versículos muito sérios no livro de Provérbios, por exemplo, que diz assim: o homem que segue após a prostituta, já está nesse grau aí, começou na idolatria. Em algum ponto Deus foi desviado do coração dele. E ele começa a seguir agora os impulsos
da sua carne, do seu pecado, e ele fala, ele segue a prostituta. Ele não sabe que ela o leva como um boi para o matadouro. Ele não sabe, olha só agora, que na sua casa estão as câmaras da morte. E o que ele achará ali são os refaíns. Na sua Bíblia não está refaim, mas no hebraico está. Como assim? Aí se você lê o livro de Jó e outros textos da Bíblia, você sabe que os refaíns estão no abismo do Sheol, aprisionados. E o que a Bíblia está dizendo é que se você viver num pecado, sem tratá-lo, sem se arrepender, como você quis pecar como os refaíns, na era do milênio você vai partilhar o mesmo lugar deles. Esta é a vingança do Senhor contra o pecado. Então isso não é brincadeira, irmãos. Isso é algo sério. Não vos façais, pois, idólatras. Eu sei que os irmãos leem aí na Bíblia falando que o povo comeu, bebeu e se divertiu, né? Mas a palavra diversão aí no hebraico é dança lasciva. E eles começaram comendo, bebendo, cultuando um Deus, se tornaram escravos dos impulsos corporais que esse Deus não podia satisfazer e se degeneraram a ponto de se tornar perversos, promíscuos como as nações cananeias. E Paulo fala, irmãos, não os façais, pois idólatras. E ele termina o capítulo 10 falando, não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Porque por trás de tudo isso, irmão, tem um estado demoníaco e espíritos demoníacos. Então nós somos um povo que tem que encarar essas realidades e saber, não habita bem nenhum na minha carne, eu preciso depender do Senhor todo dia. Eu preciso orar todo dia. Eu preciso vigiar todo dia. Eu preciso, como um atleta, me privar de certas coisas e certas regalias que vão me tornando indigente para comigo mesmo. Indulgente, né? Indigente não, indulgente. Vou usando de indulgência comigo mesmo. E o que vai acontecer? Quando eu ver, Deus foi substituído. Então que o Senhor fale o nosso coração, que Ele nos ajude a correr a carreira que nos está proposta, nos desembaraçando de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Amém? Eu vou parar por aqui, passei 10 minutos do que eu pensei que ia falar, e que o Senhor continue, irmãos, nos edificando, porque a sua palavra é poderosa para isso. Amém.